Olá, meus amigos do canal Pensar é Penal, meu nome é Vitor Emídio Cardoso, sou advogado criminalista e neste canal nós falamos das principais questões relacionadas às ciências criminais, tanto questões teóricas quanto questões práticas. O questionamento que recebi nas minhas redes sociais, que eu achei pertinente, que vale a pena compartilhar aqui, diz respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal com relação à descriminalização da maconha. Para quem não acompanhou, o STF entendeu que, como regra, o indivíduo que for encontrado com uma quantidade de até 40 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas e que não hajam outras circunstâncias, outros instrumentos ali que indiquem a dedicação ou a prática do indivíduo pelo indivíduo do tráfico de drogas, esse indivíduo deve ser reconhecido como usuário e, portanto, não pode ser aplicada nenhuma sanção de natureza criminal, nenhuma punição criminal para ele. Já não podia antes, porque a nossa lei de drogas, no seu artigo 28, ela não previa punição de cadeia, vamos assim dizer, para a figura do usuário, previa apenas advertência, frequência a cursos e programas educativos sobre os efeitos das drogas e a prestação de serviços à comunidade. Como o STF entendeu que essa situação ela configura mero ilícito administrativo, não tem mais reflexos criminais, uma dúvida que surgiu foi a seguinte: tá bom, Vitor, então agora eu posso cultivar na minha residência até 6 plantas fêmeas que eu não vou ser mais responsabilizado criminalmente por isso. É verdade? Então, por exemplo, eu tenho um problema de saúde, eu desejo realizar o cultivo de cannabis com finalidades medicinais. Eu posso então cultivar as 6 plantas fêmeas, eu não vou precisar mais, por exemplo, acionar a justiça por meio de um habeas corpus para pedir um salvo-conduto para poder obter a autorização para o cultivo, para a extração do óleo, enfim. É verdade, Vitor? Como que fica essa questão? Pessoal, a gente precisa ter alguns pontos de atenção aqui, tá? Pelo seguinte, como dito, a decisão do STF, ela limitou para considerar como via de regra o indivíduo na posição de usuário até 6 plantas fêmeas. Porém, o simples fato de estar com, 5 plantas fêmeas, de estar com 30 gramas apenas, não vai necessariamente levar à conclusão de que a pessoa é mera usuária, que ela não está se dedicando à traficância. Se existirem outros elementos ali que denotem a prática do tráfico de drogas, por exemplo, balança de precisão, situações ali que indiquem que ela está comercializando, que ela está compartilhando com outras pessoas, isso foge daquilo que o STF decidiu. No caso específico da cannabis para fins medicinais, por uma questão de experiência prática e também de estudos, percebo que a quantidade de 6 plantas fêmeas, de cultivo de 6 plantas fêmeas, ela é relativamente baixa para atender às necessidades médicas. Não estou falando aqui de fins de lazer, de fins de divertimento, estou falando de algo de uma necessidade médica. A quantia de 6 plantas fêmeas, de acordo com aquilo que os médicos vêm prescrevendo, ela não se mostra adequada. Nós temos, inclusive, precedentes do Superior Tribunal de Justiça, entendimentos do Superior Tribunal de Justiça que vem aplicando ali uma quantidade, algo em torno de 15 plantas a cada 3 meses, isso limitando ali um total de 60 plantas por ano. Então, talvez, se a sua demanda a partir das receitas médicas, por exemplo, elas não se revelarem suficientes as 6 plantas, se as 6 plantas forem insuficientes para atender a sua necessidade médica do plantio, para realizar o seu tratamento, você ainda continua sendo, entre aspas, obrigado, caso queira realizar o cultivo medicinal, a recorrer à justiça por meio, por exemplo, da contratação de um advogado e da impetração de um habeas corpus com esse pedido de salvo-conduto, para que você possa, sem sofrer nenhum tipo de represália criminal, cultivar a quantia que extrapole as 6 plantas. Porque se você, por exemplo, cultiva 10 plantas, porque é o suficiente para atender às suas necessidades médicas, se a polícia bate à porta da sua casa e encontra você com as 10 plantas, a partir desse momento, de acordo com o que o STF estabeleceu,
A presunção é que nós estamos diante de um contexto de tráfico de drogas. E aí, claro, cabe ao poder público, mas principalmente a você, demonstrar que você não estava traficando drogas, o que é extremamente arriscado, tá? Dada que a nossa justiça é conhecida por decidir com base em meras presunções. Se o policial que atendeu a ocorrência não foi com a sua cara e botou lá no boletim de ocorrência que você estava traficando drogas, por uma questão de experiência apenas que eu menciono isso, vai ser difícil você se afastar dessa imputação de tráfico. Então, resumindo aqui um primeiro ponto, o STF delimitou 6 plantas fêmeas. Se a sua necessidade médica for superior a 6 plantas fêmeas, então sugere-se sim que você busque a justiça para poder plantar a quantidade necessária. Como falei aqui em um vídeo anterior, geralmente a definição da quantidade de plantas que vai ser necessária a partir da prescrição médica é feita por um engenheiro agrônomo. Vitor, não tenho condições de contratar um engenheiro agrônomo, então eu não vou ter direito? Não é isso, você provavelmente vai ter o direito se o restante da documentação estiver correta. A diferença é que provavelmente é o próprio Poder Judiciário que vai definir para você a quantidade ali razoável, que não configure ou que não traga riscos de se falar ali numa traficância, de se permitir uma traficância. Então, até 6 plantas fêmeas, via de regra, ainda que para fins de lazer ou para fins medicinais, se o indivíduo for encontrado sem outros contextos, sem outros instrumentos ali que indiquem dedicação a tráfico de drogas, prática de crime de tráfico de drogas, você pode realizar ali o plantio normalmente, para não sofrer repercussões na esfera criminal, tá? Mas é possível sim, continua sendo possível que haja, entre aspas, punição na esfera administrativa. O fato ele apenas deixou de ser considerado um ilícito criminal, mas o juiz, de acordo com o STF, ele segue autorizado a aplicar medidas administrativas como a advertência e a frequência a cursos educativos. O serviço comunitário ele não está mais admitido, mesmo que o indivíduo esteja na posição de usuário. O juiz pode fixar essas medidas administrativas. Como a decisão ainda é recente, o Conselho Nacional de Justiça ou o Poder Legislativo ainda não se pronunciaram sobre como vai funcionar esse procedimento na prática, pelo menos no dia da gravação desse vídeo, em julho de 2024, a coisa ainda está um pouco incerta, mas de todo modo é uma discussão que foge aqui do nosso campo específico da questão do habeas corpus para cultivo de cannabis. Precisou de mais de 6 plantas fêmeas a partir das prescrições médicas, recomenda-se sim que você busque o Poder Judiciário para não ter essa presunção, esse risco de ser presumido traficante. Uma outra advertência que precisa fazer, e aqui é importante dizer que independentemente da quantidade, você vai ali realizar o plantio das 6 plantas fêmeas, porque isso é suficiente para você cuidar da sua saúde, ou conseguiu a obtenção do salvo-conduto para realizar um plantio de uma quantidade maior do que as 6 plantas que o STF estabeleceu, o uso ele continua tendo que ser pessoal e intransferível, ou seja, você não pode compartilhar, você não pode vender, você não pode comercializar, porque do contrário nós estamos falando em traficância. Nós estamos falando aqui em possibilidade de responsabilização criminal por crime de tráfico de drogas. Principalmente, mas não exclusivamente, principalmente se estivermos diante de um cenário de venda, de comércio, de troca. Neste caso, estamos falando aí de 5 a 15 anos de pena, tá? Pelo menos num primeiro momento. Então não é brincadeira, não é algo tranquilo, é algo que realmente pode trazer ali um prejuízo irreparável para a sua vida. Muito cuidado com isso. No mais, aos poucos a gente volta aqui para comentar alguns desdobramentos dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, principalmente nas questões relacionadas ao cultivo de cannabis para fins medicinais e outras questões que eventualmente surgirem também sobre essa prática que aos poucos vai sendo tolerada
pelos nossos tribunais. Tivemos inclusive um caso recente, vou deixar aqui o link na descrição, que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu um salvo-conduto em caráter de liminar para que o indivíduo que sofre ali com diversos problemas de saúde pudesse realizar o cultivo. Ele foi assistido pela Defensoria Pública. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, deixe aqui o seu comentário que eu farei o possível para responder. Muito obrigado e até o próximo vídeo.